Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Ernesto da GoOn. Só um minutinho aqui. Bom, então aqui é o terceiro bloco de painel aqui da tarde. A gente vai falar hoje sobre um assunto que eu particularmente adoro. Há uns 4 anos atrás eu conhecia muito pouco disso. Não que eu conheça muito agora, mas conhecia bem menos. Para isso nós temos duas super convidadas aqui para nos contarem um pouquinho sobre o assunto, né? Mas, na verdade, aqui o tema é sobre o cooperativismo de crédito no Brasil, né? A gente vem falando em propósito, esse fórum tem muito a ver com propósito, e as cooperativas têm um propósito muito forte, realmente, que a gente vai explorar aqui, né? E o tema, então, é como que elas vêm avançando, né? Participação no mercado brasileiro, especialmente no brasileiro, vai citar alguns dados de fora como comparação, mas o foco é no mercado brasileiro, né? Bom, para falar um pouco sobre esse tema, para debater sobre esse tema, eu vou chamar aqui no palco duas convidadas, tá? A Yara Arruda, ela é da Sicredi. Por favor, Yara, pegue um assento, por favor. É formada em Ciências Contábeis, com especializações em controladoria, banking e gestão de pessoas. Está na Sicredi há 17 anos, ocupando, neste momento, a função de gerente do ciclo de crédito da Central Paraná, São Paulo e Rio. Tá? E a Regina Marques, por favor, Regina, da Unicred. Ela tem experiência em grandes instituições financeiras no mercado nacional, experiência de 20 anos em áreas de gestão de modelagem de riscos. Tá? Atualmente é superintendente de gestão de riscos, segurança da informação e prevenção de fraudes da Confederação do Sistema Unicred. Então eu vou abrir aqui dando alguns dados sobre cooperativas, tá? Eu não sei se todos conhecem o que é o cooperativismo, mas a gente vai dar um painel aqui sobre isso e depois eu vou pedir para elas explicarem um pouco o que é a Sicredi, o que é a Unicred, porque não são a mesma coisa, tá bom? Voltou. Bom, as cooperativas, elas nasceram com o propósito de apoiar o desenvolvimento regional, né? Então elas começaram regionalizadas e com forte propósito de apoiar o desenvolvimento regional, né? Por isso elas têm um relacionamento muito mais próximo com seus clientes, que eles chamam de associados, tá? Não sei se usa o termo cliente, eu imagino que é muito mais o termo associado. E esses associados participam do resultado da cooperativa. Então essas sobras líquidas, que o mercado financeiro conhece mais como lucro, né? Mas aqui nesse mundo é chamado de sobras líquidas, voltam para os associados, porque a cooperativa não visa lucro, né? E por estarem mais próximas, elas conseguem mensurar melhor o risco. A inadimplência do sistema de cooperativas é metade da inadimplência do mercado em geral, tá? Olhando de uma forma mais macro, claro, não produto a produto. Hoje nós temos no mercado brasileiro cerca de 1.000 cooperativas e 4 confederações, que elas vão abordar um pouquinho isso. A Sicredi, a Cicobi, a Unicred e a Cressol, tá? Elas têm origem no agronegócio, excetuando a Unicred, que começou na área médica. E elas vêm aumentando muito o número de agências para justamente manter esse relacionamento próximo com os associados. Talvez e também vem investindo muito em tecnologia, né? O mercado investe muito em tecnologia, mas os grandes bancos já estão tirando um pouco o pé do crescimento de agências. Alguns estão até decrescendo o número de agências. E por ter essa proximidade e essa interação mais humana, digamos assim, não esquecendo a parte de tecnologia, mas elas têm também um custo mais elevado e também contando com uma menor escala, o custo fica um pouco mais elevado do que os grandes bancos, tá? É um sistema que vem crescendo muito, cresceu 15% em 2017, né, quando o sistema financeiro mais tradicional não cresceu nada, né, até encolheu em termos reais, né? A gente ouve dizer, cresceu 2%, a inflação foi 6%, e não cresceu, ele caiu 4%, na verdade, né? Já tem uma carteira de 129 bilhões de reais, já é um negócio grande, não é mais brincadeira de gente pequena. 129 bilhões, 4,6% do sistema financeiro nacional e tem 9,2 milhões de associados, né? Os principais produtos, 2/3 da carteira
é para pessoas físicas e aqui se inclui também o agro. Tá? Para quem não sabe, o agro é muito concedido para pessoas físicas. Tá? E também empréstimos pessoais e empréstimos consignados. E 1/3 da carteira PJ e o principal produto é capital de giro. Tá? Algumas razões que a gente listou aqui para explicar a expansão do mercado de cooperativas, né? O Bacen estimulando a competitividade no setor, né? Com redução de spreads. Então, para competir com os grandes bancos e diminuir a concentração bancária, o Bacen é um dos segmentos que o Bacen vem ver com bons olhos para diminuir a concentração bancária, a expansão das cooperativas. Foi criado, a exemplo do que existia com o FGC, foi criado também um fundo garantidor das cooperativas, o FGCOP. Tá? Aumento de governança também das cooperativas, elas são mais competitivas em taxas e tarifas do que o mercado tradicional e também tem aumentado o seu portfólio de produtos. Eu listei um aqui, mas tem outros também. Cartões, por exemplo, as cooperativas têm entrado forte no segmento de cartões também. Tá? Então, essa aqui só para dar um painel de fundo, para a gente entender o que são as cooperativas no Brasil, qual o tamanho delas, né, e o seu propósito de crescer apoiando os associados, né, crescer com os associados. Então, eu vou passar a palavra para a Yara, começar pela Yara, que está lá na ponta, para ela explicar um pouquinho o que é a Sicredi. Por favor, Yara. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui a GoOn, o Fábio, o Manfio, o Luiz, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho do cooperativismo financeiro no Brasil, né? Afinal de contas, é algo que vem crescendo, vem ganhando representatividade e nós acreditamos muito nesse nosso negócio. Bom, eu sou do Sicredi. O Sicredi é um sistema de cooperativas que já existe há mais de 100 anos. Nós costumamos dizer que é um negócio centenário, mas muito moderno, né? Quando estamos falando de economia colaborativa, participativa, nós vemos as cooperativas como algo que vem para agregar ainda muito nesse modelo. São empresas que trabalham com um propósito muito claro. Então, a gente acredita muito que esse negócio tem, com certeza, muito a crescer ainda, né? E a gente vai procurar sempre trazer esse lado mais humano e do relacionamento. E eu acho que vem muito de encontro com a temática aqui do GoOn Fair esse ano, né? Com a criatividade humana. E a gente tem muito disso na nossa essência, na nossa cultura. O Sicredi hoje são 116 cooperativas, a gente já atua a nível nacional com 5 centrais estaduais, uma confederação e temos também um banco que possibilita a gente fazer boa parte das nossas operações e boa parte do crescimento também desse sistema. Nossos ativos totais hoje já chega na casa de 77 bilhões, a carteira de crédito é de 46 bilhões e cresceu 21% no ano passado, então veio um pouco de encontro com aquilo que o Luiz falava, né? Enquanto em um momento talvez de recessão, de uma parada na carteira, as cooperativas continuaram gerando desenvolvimento através do crédito. Então nós acreditamos muito que o crédito é sim um propulsor do desenvolvimento local. E apesar do Sicredi ter hoje 616 cooperativas que tem mais de 1.500 agências espalhadas aí pelo país e mais de 3 milhões de associados, aí 3 milhões e 700, a gente acredita muito nesse desenvolvimento local, né? Nós acreditamos muito em estar próximo das cidades, das comunidades onde a gente atua, para que a gente possa tomar decisões locais e regionalizadas e com isso continuar gerando crescimento, continuar crescendo a carteira de crédito, os demais produtos também atendendo às necessidades dos nossos associados. Então esse é um pouquinho do Sicredi para que vocês nos conheçam. Na sequência a gente vai explorar mais algumas questões aqui com o Luiz, mas a gente acredita muito nessa questão do crédito com propósito, que é a temática aqui do nosso painel. Fala um pouquinho sobre a Unicred, Regina, para a gente, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria agradecer também a oportunidade da gente estar participando aqui, né, para divulgar um pouco do cooperativismo no Brasil, que neste momento, ele, como
foi bem colocado pelo Luiz e pela Yara, ele vem crescendo, embora os bancos tenham tido uma retração no crédito, o cooperativismo ele vem crescendo, acho que talvez até pela sua essência, né? A forma de você estar, a proximidade com as comunidades que a gente tem, né? Isso é muito gratificante. E eu falo para vocês assim, como o Luiz comentou no começo, né? Eu vim do mercado de banco, então eu estou há 2 anos no sistema cooperativista e eu fui mordida, digamos assim, pelo bichinho do cooperativismo, né? Pelo mutualismo, pela forma democrática de decisão que a gente tem ali, isso tudo contagia, né? Então, para mim, é muito gratificante. E também trazer um pouquinho do meu conhecimento de como funciona um banco para também a gente agregar a empresa, ao cooperativismo como um todo. Na Unicred, nós somos uma cooperativa, podemos dizer, ainda de nicho. Nós trabalhamos em 3 níveis, eu particularmente estou na confederação, nós temos 4 centrais e 34 cooperativas, onde elas estão distribuídas em 10 estados, com uma grande atuação no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e também no estado de São Paulo, só que hoje a gente não tem na capital, a gente tem em Campinas, que também é uma das grandes cidades aqui do estado. Nós temos, como a gente falou, grandes cidades, o nosso foco, não diria foco, mas nós estamos mais concentrados realmente no grande público, embora a gente tenha, como eu disse antes, sendo uma cooperativa mais de nicho voltada para o segmento médico. Então, hoje nós temos 35% dos nossos cooperados, eles são médicos ou dentistas, mas se você falar do resto dos cooperados, eles estão distribuídos entre profissionais da saúde, como enfermeiros, professores de educação física também são considerados da saúde, nutricionistas, fisioterapeutas. Esse é o grande nicho que a gente atua hoje. Mais da metade das nossas cooperativas, elas são de livre admissão, mas ainda tem aquele estigma de ser do setor da saúde, porque ele nasceu da Unimed, né, da necessidade de profissionais da saúde terem uma instituição financeira para financiar os seus projetos, né? Mas eu acho que é mais nesse sentido que eu gostaria de falar. Acho que a Yara colocou bem aqui o sentimento do cooperativismo, né? E mais coisas a gente vai, acho que, explorando ao longo aqui da conversa. Fazer uma pequena pergunta aqui para o público, né? Que é uma curiosidade que eu tenho. Quantos de vocês, levantem a mão, por favor, quantos de vocês tinham uma noção boa do que é o cooperativismo de crédito aqui no Brasil, como foi exposto aqui pelas duas? Legal, legal. Talvez isso há uns 3 anos atrás, embora a Yara falou que já tem, né, 100 anos, né? Talvez há 3 anos atrás, 4 anos atrás, sei lá, talvez esse conhecimento fosse menor, né? Era muito ligado ao agro, né? Então esse negócio de cooperativismo é uma coisa de agro, né? Tem a questão aqui da área médica, mas a parte de agro também é muito forte na cabeça das pessoas, né? Deixa eu funcionar aqui. Queria mostrar um último slide. Eu mostro depois. Tinha um outro slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegue liberar para mim? Travou ali, mas é rapidinho. Bom, deixa eu endereçar uma pergunta. Talvez faça mais sentido essa pergunta para a Yara, né? Mas aqui, ó. No mundo, o cooperativismo, né, a gente fala que tem crescido fortemente aqui, mas no mundo o cooperativismo, especialmente nos países desenvolvidos, é muito mais forte no Brasil, né, do que no Brasil. Isso é bom porque mostra o potencial, né, o potencial de crescimento. E acho que o cooperativismo tem muito a ver com a nova economia, né, essa economia compartilhada, né, várias empresas estão surgindo, de você ter um compartilhamento dos investidores e um compartilhamento dos clientes também. Com uma empresa coordenando isso, mas eu acho que tem muito a ver, na minha cabeça, muito a ver com a economia compartilhada que nós estamos vendo crescendo fortemente no mundo hoje. Então, Yara,
Depois a Regina fica à vontade para complementar alguma coisa, mas talvez essa pergunta tenha um pouquinho mais a ver com o negócio da Yara. Como que é essa questão de conhecer a região de fato, estar próximo do cliente e como se traduz isso no conhecimento de risco melhor das concessões feitas nessa região e que resultam numa inadimplência menor do que o sistema como um todo? O crescimento e a expansão para grandes centros com certeza é um desafio. E a gente experimentou muito isso, falando pela central que nós atuamos, que é Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente aqui em São Paulo, onde a gente começou e teve que ir reaprendendo algumas coisas no decorrer do tempo. Mas o que é bastante interessante é que, como nós temos as nossas agências físicas, a gente preza pela abertura. Quando a pessoa vem se associar, abrir a conta, já se realiza um trabalho que nós chamamos de boas-vindas, que é explicar um pouquinho do que é o Sicredi, o que é o cooperativismo para essas pessoas. Explicar que a gente tem um foco muito grande nesse relacionamento próximo com os associados e também dar continuidade ao processo de assembleias, que é onde se toma a decisão. Cada região, cada cidade, a gente faz a assembleia da cidade, daquele núcleo, daquela representação. Então, isso a gente percebeu que mesmo nos grandes centros, a gente consegue colocar para rodar. E a gente percebeu muito aqui em São Paulo, capital, que a partir do momento que as pessoas começaram a se associar ao Sicredi e entenderam esse modelo, elas ficam encantadas com o modelo. E aí elas começam a perceber, bom, existe uma chamada e eu sei que talvez o cooperativismo é uma boa opção de concorrência em termos de taxas, de tarifas e tudo mais, mas tem algo mais por trás disso. E isso a gente está conseguindo levar para as pessoas através desse relacionamento, dessa proximidade. É um desafio, é mais gente, a gente precisa ter uma linguagem um pouco diferente. E teve um grande desafio também de marca, porque as pessoas precisam começar a conhecer mais e ter confiança na marca para que elas cheguem também até nós e depois a gente consiga explicar bem o que é o cooperativismo. E eu acho que depois que a gente dá esse passo e consegue explicar bem o cooperativismo e consegue estar mais próximo desses associados, a concessão de crédito mais consciente, a inadimplência um pouco mais baixa é uma consequência. Mas tem que ter um trabalho antes muito bem feito. E, gente, isso dá muito trabalho. É claro que seria muito mais simples eu chegar, a pessoa abrir uma conta como se tivesse uma instituição financeira convencional e não fazer toda esta etapa de boas-vindas, de assembleia, de explicação, de visita, de entender o negócio do associado. Dá muito mais trabalho, mas com certeza dá muito mais resultado em termos de manutenção do propósito, da cultura cooperativista, da inadimplência mais baixa que acaba se tornando uma consequência disso. Então, sim, é um trabalho árduo, né? Acho que a Regina, talvez, a Unicred aí está também em grandes centros há mais tempo até do que nós, mas a gente consegue traduzir isso para o nosso dia a dia e manter o propósito do cooperativismo, sim. Nós aqui na Unicred, nós comparado com o Sicredi, né? Vocês são centenários, nós ainda somos crianças, digamos assim, né? A Unicred surgiu na década de 80, então é bem novinha ainda, podemos dizer, né? Criancinha ainda, né? Está na adolescente. Nem tanto, né? Adolescente ainda, né? Mas a proximidade, até como a gente nasceu nos grandes centros, mas a proximidade, ela realmente é o mote da empresa, né? Do nosso sistema. Porque o nosso cooperado, a gente percebe que ele tem a necessidade de ir na agência, ele tem a necessidade de conversar com o gerente, onde ele consegue tirar dúvidas das suas aplicações financeiras, dos produtos que ele pode consumir. E nós, por outro lado, temos uma obrigação de ajudá-los, entendendo as suas necessidades, para direcionar o produto correto. Inclusive, a gente hoje, muitas das nossas cooperativas já estão trabalhando na educação financeira. Então, quando chega um cooperado novo, também se entrega uma cartilha direcionando como é que eles têm que, agir com as suas finanças, o crédito consciente, estimulando o crédito consciente. Então, isso é algo que também nós temos que estar fazendo junto aos nossos cooperados. Isso é muito importante. Ok.
Eu também vejo, a gente falou aqui na apresentação, na abertura, que as cooperativas também estão investindo em canais digitais, né? Não estão ficando fora desse mercado, né? Como que é isso? Como é que o canal digital é complementar no relacionamento com o cliente? Ele pode ser a base nas grandes cidades de captação de novos clientes? Como que encaixa esses canais digitais no modelo de negócios e no modelo de relacionamento com o cliente de vocês? Quer falar? Fica à vontade. A gente está aqui, né? Vai uma, vai outra. Bom, eu acho que a gente tem dois momentos aí, né? Nós temos as pessoas que já são nossas associadas e hoje quem já é associado ao Sicredi pode fazer praticamente tudo via aplicativo ou internet banking, etc. e tal. Então, essas pessoas, elas se auto-atendem, mas como a Regina bem falou, a gente tem uma característica que esses associados, eles gostam de ir na agência, eles gostam de ter o gerente da conta dele para poder conversar, trocar uma ideia, receber até uma certa consultoria naquele momento que ele precisa fazer um investimento ou algo um pouco mais estruturado, ou uma operação de crédito mais estruturada. Então, ele precisa desse contato e eles gostam disso. E o Sicredi também tem um projeto hoje, né, uma estratégia digital que está iniciando, está em piloto, a gente está fazendo os primeiros trabalhos internos, mas que vem muito no sentido de tem pessoas que querem ser digitais. Então, a gente precisa ter isso como complemento ao nosso modelo atual de negócio. Mas nós entendemos sim que tem que ser um complemento. Aquela pessoa que ela quiser ser atendida de forma 100% digital, ela será atendida de forma 100% digital. Mas se ela em algum momento sentir necessidade de se deslocar até uma agência e falar com alguém, ela vai ter essa estrutura da agência para ela ir lá e ser atendida por uma pessoa. Porque eu acho que hoje de manhã foi bem falado aqui a questão do robô, da robotização. Eu acho que a gente ganha muito em termos de agilidade, de ter um atendimento técnico, né? A gente discutia bastante ali no painel da cobrança antes, um atendimento mais técnico, mais rápido, mas tem momentos que a pessoa quer falar com uma pessoa, né? Ela precisa dessa inter-relação e a gente entende que o digital tem que vir como complemento daquilo que a gente já trabalha hoje, que é a nossa cultura do relacionamento, da proximidade, de ajudar, de estar na comunidade. Então, acho que isso a gente não pode perder. É dessa forma que a gente vem trabalhando hoje. Na realidade, assim, a transformação digital veio para ficar, né? Ela não é mais não é um modismo, não é um puro modismo. Se a gente não se adaptar, mesmo o cooperativo de crédito em si, sem perder a sua essência, né? Como você está colocando bem aqui, a gente tem que se adaptar e aderir ao que está sendo feito pelas outras instituições. Senão o nosso cooperado, ele por mais que ele queira essa coisa de estar ali do lado do gerente, ele tem outras facilidades que as outras instituições oferecem para eles. O nosso público, especificamente, ele é um público mais alta renda, ele é mais voltado para a alta renda, então ele também tem o acesso muito fácil. Smartphone é brinquedo para ele, né? Tablet, essas coisas. Ele também quer essa comodidade de fazer qualquer transação num clique, tendo, claro, o suporte por trás. Eu não consegui acessar, não consegui fazer uma transação, me ajuda. Então, muitas vezes ali a gente até atua na parte de helpdesk do nosso cooperado, ajudando ele até a instalar aplicativo no seu celular. Muitas vezes a gente tem que fazer esse trabalho. Então, nós temos que, sim, aderir ao mundo digital. Permite uma maior capilaridade, a gente consegue atingir outros públicos que, eventualmente, uma agência física não consegue. Então, principalmente por a gente estar nos grandes centros, às vezes o deslocamento até uma agência é um pouco mais complicado. Então, nós temos que ter alternativas, oferecer os produtos, os mesmos produtos que a gente oferece na agência física, a gente tem que oferecer no meio digital e é isso que nós estamos fazendo. Mas não podemos deixar de lado a parte da segurança. Como eu também tenho a área de segurança da informação comigo e prevenção à fraude, eu também tenho que falar um pouco nesse sentido. Conforme mais você está ofertando de produtos através de canais digitais, mais você tem que se proteger para garantir que aquilo seja seguro. O investimento tem que ser muito grande.
Inclusive, o próprio Banco Central ele está caminhando nessa direção que tem uma garantia por parte das instituições financeiras com relação à gestão do risco cibernético. Já vista a publicação da legislação agora, mês passado, né, da 4658, que é uma legislação enorme que trata muito da gestão do risco cibernético, que as instituições financeiras têm 2 anos e meio para se adequarem. E está muito ligado a isso, a proteção de dados, ao sigilo das informações, a prevenção a fraudes. Então, assim, uma coisa que as instituições não podem deixar de lado é também prover a segurança para os seus cooperados, que elas façam as suas transações nos canais digitais com a maior comodidade possível, mas garantindo a segurança que o que ela está fazendo é totalmente seguro, como se ela estivesse na agência, do lado do seu gerente, fazendo a transação. Ok. Voltando à questão do propósito da cooperativa e do fato de ser um associado e não um cliente ou um cooperado, como falou a Regina, né? Eu estava uma vez na agência da Sicredi, do Banco Sicredi, ali na Paulista, aliás, uma belíssima agência, né? E acompanhando uma abertura de contas com um gerente, né? Então chegou um cliente, foi abrir uma conta, ele ficou extremamente surpreso, o cliente, quando o gerente falou que ele tinha que se associar à cooperativa, né? Então ele tinha que comprar uma cota da cooperativa, como se você estivesse comprando uma ação da cooperativa. Era um valor baixo, né? Mas eu acho que isso tangibiliza muito a questão do propósito. E eu acho que engaja o cliente, ele se sente, não, agora eu sou sócio dessa cooperativa, agora eu sou cooperado. Você acha que como isso se traduz na prática? Por exemplo, você falou da cobrança, da robotização da cobrança. Você acha que o cliente, por exemplo, priorizaria o pagamento da dívida dele para uma cooperativa, por se sentir sócio, em detrimento de um pagamento de uma dívida para um banco, entre aspas, mais comercial? Ou isso na prática não se verifica? Na realidade, eu acredito que sim, tá? Até porque por mais que a gente atue, falando no nosso sistema, em cidades grandes, como eu falei, tem o nicho dos profissionais da saúde. Eles se conhecem. A maior parte deles trabalha na mesma instituição. Então, eles são, vamos dizer assim, amigos daquele outro cooperado. E ele se sente mal se, de repente, o que ele está devendo, a inadimplência dele, vai ter que ser coberta pelo amigo dele. Então, tem também o lado dele ficar, digamos assim, mal, né, perante o amigo. Ele está sabendo a sua exposição perante o amigo, mas, ao mesmo tempo, ele dizer, puxa vida, ele que tem que cobrir o meu risco, né? O que eu não fiz, ele tem que pagar. Então, isso eu acho que, sim, a parte do cooperativismo, ela eu acho que explica em grande parte a baixa inadimplência. E também o perfil do público, né? No nosso caso específico, realmente é um público que tem um perfil diferenciado, por natureza tem um perfil de risco menor. Mas a gente não deixa de ter os mesmos estudos de risco, o mesmo controle de risco que as outras instituições têm, né? Eu acho que quando a gente fala de segmentos mais específicos, isso funciona um pouco melhor do que quando você está falando de grandes centros e já aberto, livre admissão para público em geral. Então, assim, tem que ter estrutura, sim, para acompanhamento, estrutura de risco, estrutura de cobrança, como tem em outros lugares, porque cada vez mais isso, quando ele é um associado engajado, que participa da cooperativa, que está ali próximo, de fato, isso reduz a inadimplência. Mas nem todos vão ser tão engajados assim. Isso é uma realidade que a gente também tem que trabalhar, né? É um baita desafio, mas ele existe. A realidade é essa. Se eu falar de um público agro, talvez vai aplicar mais ou menos a mesma situação aqui dos profissionais de saúde. Mas quando eu falo de uma região já de um público mais urbano e de um número maior de associados, o desafio passa a ficar um pouquinho mais parecido com uma instituição convencional. E aí a gente tem que sempre estar trabalhando e reforçando essa questão do cooperativismo para tentar melhorar isso. Só complementando um pouquinho, quando a gente vai para as cidades pequenas, né, mesmo sendo um setor de nicho, não, o setor de nicho é pleonasmo, né, desculpa, mesmo sendo uma cooperativa de nicho, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado lá é aquela coisa assim,
Porque muitos dos diretores, dos dirigentes das nossas cooperativas, eles são médicos também, né? Então, é do tipo assim, mas eu estudei com ele, ele fez o parto da minha filha, como que essa pessoa não vai pagar? Como que ela tem um risco? Como que ela oferece um risco para o sistema? Então, nós também temos que trabalhar um pouco essa parte de explicar para o dirigente que você conhece ele socialmente, você vê o carro que ele tem, mas você não sabe a dívida que ele tem para ter aquele carro e coisas do gênero. Mas a gente também tem que manter esse outro lado, que uma boa gestão de risco faz, a gente tem que ter todas as ferramentas e todos os critérios, a governança específica para fazer uma boa gestão de risco e também conceder adequadamente o crédito, né? Yara, especificamente sobre concessão de crédito, né, que é a tua área, né, ela é diferente, os modelos de avaliação de crédito são diferentes entre interior, grandes cidades, o acompanhamento de performance de carteiras é individualizado, vocês acompanham por região, por tipo de público, essa parte de analytics, que eu vejo claramente que são dois mercados diferentes, né? Como vocês tratam essas diferenças em termos de modelo de concessão, incluindo scores ou não, acompanhamento individualizado desses segmentos diferentes, devem ser bastante diferentes eles, né? Sim, hoje a gente tem cooperativas que atuam, vou pegar o exemplo aqui de São Paulo, o ABCD. Eu tenho uma cooperativa que está sediada lá em Palotina, no interior do Paraná, que tem uma carteira de 1 bi e conhece bem aquele mercado. E hoje está com o desafio de desenvolver o mercado aqui de São Paulo, ABCD. Não é simples. Sim, a cooperativa acompanha separado, por exemplo, inadimplência por região. E, obviamente, quando a gente começa a explorar um mercado novo, a gente tem uma inadimplência um pouco maior no início, até acertar a mão e até entender melhor como trabalhar. É diferente lá de uma cidade pequena, que eu sei que quem está vindo aqui me pediu o crédito é o João da padaria da esquina, né? E aí eu sei que eu tenho um modelo e que eu posso confiar no modelo, mas que eu também tenho uma informação a mais a respeito do João, que pode até sobrepor muitas vezes o modelo. Porque eu sei, ele teve um probleminha específico lá, mas eu sei o que é. Então eu vou confiar e vou fazer. Que entra um pouco na questão também que a Regina falou, eu sei que o médico lá tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Isso pode ajudar e pode prejudicar. Mas na grande maioria das vezes, quando eu combino esse conhecimento que eu tenho do meu associado com o modelo, eu tenho um ganho muito grande de performance. Hoje, quando a gente fala de grandes centros, a gente fala de expansão de novos mercados, a gente tende a confiar mais nos modelos, trabalhar mais com os modelos e também não deixar de lado essa questão do visitar o associado, entender o modelo de negócio dele, por mais que a gente talvez não consiga fazer com todos, mas quando forem operações maiores. Porque tem uma questão que você falou no início ali, Luiz, que é bem importante. Talvez outras instituições iriam dizer assim, mas isso não sai muito caro para o que você vai ganhar com a operação. Mas como a gente está falando aqui de uma instituição cooperativa, que o objetivo principal não é o lucro, que a gente quer cobrar taxas menores, quer viabilizar esse negócio, tem que ter um resultado, uma sobra mínima para gerar o desenvolvimento, o crescimento. Muitas vezes a gente pode se dar o luxo de, talvez, gastar um pouquinho mais numa análise de uma operação um pouco mais estruturada ou de uma visita ou algo assim, porque talvez a gente não está olhando só para o custo, só para esse lucro. Então, acho que isso faz com que a gente consiga fazer uma combinação de fatores que nos faz crescer com sustentabilidade. Então, acho que esse é o grande ponto aí nessa questão da concessão de crédito. Ok. Bom, temos mais 10 minutos. Então, acho que a gente pode começar indo para algumas considerações finais de vocês, né? E eu queria fazer uma pergunta adicional. Existe toda uma questão regulatória que a gente já viu aqui, de governança, de fundo garantidor de crédito das cooperativas, que também ajudou do lado dos investidores. Quais ainda são as barreiras que o segmento tem para crescer, né? Que sejam diferentes dos bancos, né? Quer dizer, o setor tem barreiras para crescimento, mas especialmente no segmento das cooperativas, quais são as barreiras que ainda existem para, quer dizer,
para crescer mais rapidamente ainda do que vem crescendo? Eu diria que uma das barreiras é o conhecimento do próprio cooperativismo. Eu acho que, como você falou no começo, ele está ainda ligado ao agronegócio. As pessoas têm isso um pouco em mente. Eu acho que precisa difundir um pouco mais o conceito do cooperativismo, principalmente aqueles sistemas que são abertos, né, de livre admissão, que você pode se associar livremente. Tem isso. Nós temos o próprio cenário econômico atual, a incerteza política que o Brasil está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que isso como uma oportunidade, né? E explorar isso, porque nós somos competitivos do ponto de vista de preços, né, do que os bancos eles são. Agora, uma das barreiras que pode vir aqui no momento é a regulação. Nós sim temos que ser bem conscientes, temos que, na nossa gestão de risco, e de novo, né, como eu sou da área de risco, eu tenho que falar disso, não posso deixar de falar do ponto de vista de risco. Mas a mudança de legislação que o Banco Central está fazendo, por um lado, ela é mais coerente, sim, onde ela está segmentando conforme o seu porte e a sua área de atuação. Isso é muito bom, porque o custo de observância antes era muito alto, mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio da prudência ainda requer alguns ajustes. Porque ainda saber como é que a gente vai fazer uma gestão adequada do risco sem onerar demais a instituição. Eu acho que isso ainda precisa ser melhor avaliado pelas instituições. Não digo aí, não é nem só questão das cooperativas, e eu estou falando um pouco até porque nós somos cooperativas pequenas, né, do ponto de vista dessa segmentação do Banco Central. Não sei se para todo mundo isso é claro, mas o Banco Central ele fez uma segmentação em 5 níveis, conforme o seu porte, e o S5 é o menor que tem. As nossas cooperativas, todas elas são S5, então ele requer uma estrutura mais simplificada, mas ao mesmo tempo que você garanta uma adequada gestão de riscos. Então, as instituições pequenas, aquelas enquadradas na S5, elas ainda têm que encontrar esse equilíbrio. Eu acho que esse também é um dos grandes desafios que nós temos que vencer aqui pela frente. Ok. Yara? Eu acredito que para nós ainda um dos grandes desafios é consolidação de marca. Acho que um pouco disso do que a Regina falou, no sentido, o Sicredi é o banco do agronegócio. Então, em alguns lugares é fato que isso ainda existe pela nossa origem, né, por ser originário do agronegócio, dos pequenas cidades, mas aos poucos eu acredito que a gente vem construindo isso e consolidando essa marca, a gente tem percebido isso cada vez mais, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. Pode ser um trabalho até conjunto dos sistemas cooperativistas, no sentido de divulgar mais o cooperativismo, porque eu acredito muito que a partir do momento que as pessoas entenderem o que é o cooperativismo, qual o seu propósito, como ele funciona, entenderem também que hoje a gente tem uma governança que traz segurança para esse modelo, porque acho que isso também é uma coisa que no passado talvez a governança não fosse tão robusta ou adequada, e hoje isso já é altamente regulamentado e a gente tem essa estrutura de governança que garante essa robustez e essa segurança, o próprio FGCOP. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais nessa divulgação do cooperativismo, porque cada vez mais as gerações que estão vindo aí estarão buscando essa questão da economia compartilhada, estarão buscando colocar o seu dinheiro em investimentos com propósito. Então, acredito que a gente divulgando isso, a gente quebra algumas barreiras que hoje ainda existem para o nosso crescimento. Você falou em marca, né? Quer dizer, pegando o exemplo de uma cidade tipo Palotina, que eu conheço, eu estive lá no Sicredi, né? E a gente vê agências de bancos tradicionais na cidade, né, com movimento. É óbvio que eles vão ter movimento, mas eu me pergunto, por que um cliente lá de Palotina, que conhece a Sicredi, como é que os grandes bancos ainda conseguem ter um percentual, eu não sei o número de cor, mas ainda conseguem ter agências movimentadas lá? Por que esses clientes procuram esses bancos e não procuram mais a Sicredi? De novo,
Sicredi vem crescendo aceleradamente, mas eu estou falando de uma cidade pequena, ainda falta ao público sentir esse propósito na prática? Eu acho que hoje a gente tem um perfil também de público. As pessoas nasceram e cresceram vendo o pai e a mãe falando que iam abrir uma conta nas instituições financeiras tradicionais. Então, quando ele pensou em abrir uma conta corrente e iniciar uma vida financeira, a primeira coisa que vem em mente é uma instituição financeira tradicional, porque é o que ele ouviu a vida inteira dele. Em compensação, tem municípios que a gente só tem Sicredi, ou tem municípios que tem Sicredi mais uma agência. Sicredi tem 70%, 80% do share de mercado, porque ali aquilo já está claro para todo mundo. Talvez aquele público é o público que nasceu escutando o pai falar que ia na assembleia do Sicredi. Né? Então, eu acho que a gente tem um pouco de história aí também, a gente tem um pouco de cultura que a gente carrega dos nossos pais, das nossas gerações, para trabalhar, para que no futuro isso mude. Né? Eu acho que tem um pouco disso também. Ok, bom, chegamos ao fim então. Eu queria agradecer muito aqui a presença da Yara e da Regina, com o seu conhecimento, e reforçar que as cooperativas estão crescendo muito, né? E quem sabe daqui a uma década, né, você falou em 100 anos, daqui a uma década, de repente as cooperativas não consigam estar com o dobro do tamanho em relação a share de mercado, né? Não mais 4,6% de participação, que já é representativo, mas de repente algo em torno de 8, 9, 10% de participação, como os grandes países desenvolvidos já têm isso, né? Eles não fizeram isso de uma hora para outra, né? Mas se continuar com esse crescimento aí de 15% do sistema, você falou Sicredi, o número até maior, né? 15% contra o sistema caindo, realmente em uma década esse negócio vai estar com uma outra cara, né? Com outro peso na economia brasileira, e aí apoiando cada vez mais essas regiões, esses pequenos empreendedores aí. Obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada.